boa noite aí, ou boa tarde, depende do dia que você assistir essa live, né? Eita, mas a minha cara tá escura. Mas é isso mesmo. A iluminação aqui que não é das melhores. E ainda tô cabeludo, barbudo, grosseiro, né? O homem do povo. Não vou falar agora do Bolsonaro, não. Não, mas vou falar assim, brevemente, porque o assunto meu é arqueologia. Daqui a pouco eu retomo a questão da arqueologia. O Butantan está elaborando uma vacina brasileira que já poderia ter sido elaborada desde o ano passado, né? Só que faltou recursos, certo? Aí agora os nossos cientistas, né? Não só no Butantan, mas o Brasil tem centros de excelência, né? Tem o Butantan, tem a Fiocruz e tem as próprias universidades, né? As federais do Brasil como um todo, elas são celeiros de intelectuais de várias áreas, certo? Aí na área da medicina, da saúde, nem se fala. É um dos motivos da China, dessa empresa chinesa, né, que gerou a vacina Coronavac, né, se interessar por escolher o Brasil como local de investir. Primeiro, eles tinham uma equipe de gênios, né, de pesquisadores geniais, brilhantes, que estão ali, né, baratos, né, você pode alugar o trabalho deles por um preço pouco significativo. E também você tinha uma população inteira à sua disposição para testar a vacina voluntariamente, tal, no início, depois expandir. Mas aí o Bolsonaro não teve interesse, né? Graças a Deus que o governador de São Paulo, o Dória, financiou, né, as pesquisas do Butantan, mas com um orçamento estadual limitado. E aí o Butantan fez a vacina chinesa em parceria, né, com essa empresa chinesa, mas o nosso presidente não demonstrou interesse de comprar. Então nós servimos de cobaia, emprestamos os cientistas, a tecnologia também é parcialmente nossa, né? Produzimos a Coronavac em parceria com a China e o presidente desprezou. A gente está dando agora, né, 300 mil mortos, certo? Boa parte desses mortos por coronavírus podem e devem ser botados na conta deste sujeito horroroso que nos preside, infelizmente, né? Que é o Jair Bolsonaro. É um cretino inescrupuloso. No meu entender, os psiquiatras que apontaram isso estão corretos. É uma pessoa que tem uma demência leve, né? Um demente, né? Sofre de demência. Daí a frieza dele, a indiferença à morte, certo? Desde aliados que morrem de Covid até a população, cara. Imagina só, 300 mil pessoas mortas no Brasil. E o cara fala o que ele falou em vários momentos, né, atacando as medidas de contenção da doença, dizendo: vão chorar até quando? Vão ficar de frescura, de mimimi até quando? Sem falar de outras falas dele igualmente absurdas, estúpidas, agressivas à nossa gente, que traduz a sua desumanidade, a sua estupidez, sua ignorância, né? Ficou muito patente. Aí agora o Butantan anuncia uma vacina própria. Aí o que é que vai acontecer? O governo, aliás, a fase de testes vai começar. Aí me pareceu muito precoce para janeiro, fevereiro, março, abril, a gente ter essa vacina. Eu não acredito. A vacina vai estar lá para abril, maio, junho, ou julho, ou agosto. A vacina nacional, sem parceria com nenhuma empresa chinesa ou de qualquer outro lugar do mundo. É uma vacina nossa,
vai estar graças aos cérebros que tem nesse instituto, certo? Aí a gente vai produzir essa vacina. Esse energúmeno vai contratar as empresas de propaganda e eles vão fazer campanha para se vacinar a população, e tem que fazer mesmo, né? Claro. E a população vai esquecer até lá nós já vamos ter chegado a 500 mil, né? A 500 mil mortos até agosto ou setembro, quando a gente vai estar vacinado, na sua grande maioria, a gente já vai estar em 500 mil de mortos por Covid ou em consequência do colapso do sistema de saúde, certo? Aí, então, assim, a população brasileira, alimentado pelas indústrias de propaganda, da mídia e tudo mais, pelos marqueteiros, vai esquecer os 500 mil mortos da Covid-19, e a popularidade deste genocida pode até subir novamente, certo? Olha só que povo gado, né? O nosso povo é muito manipulável, viu? Muito frágil. E até eu me dei conta nesses dias, viu? Para quem não prestou atenção ainda, a Rede Globo está acobertando o governo Bolsonaro, viu? O governo Bolsonaro não é só. Houve uns atritos entre a equipe jornalística que foi atacada, né, pelo Bolsonaro, né? O Jornal Nacional e tudo mais, mas na essência, se você entender o que é uma empresa de comunicação nos dias de hoje, o que é, por exemplo, uma Rede Globo, se você quiser entender a mente da Rede Globo, como é que a Rede Globo pensa, por exemplo, é só você ver quem é que anuncia na Globo. Aí tem os bancos privados, né? O Itaú, o Bradesco, o Unibanco, o Santander, certo? E outros mais. Tem as empresas, as montadoras de automóveis, né? Que revendem aqui no Brasil, Fiat, Volkswagen, Chevrolet, etc. Tem a Coca-Cola, enfim, tem as lojas de grandes redes de magazines e tal. Todas essas empresas representam os interesses da Globo. A Globo não é um interesse, é uma colmeia de interesses, digamos assim. Então, e essa colmeia de interesses tem no Jair Bolsonaro e no Paulo Guedes um aliado, certo? Daí os ataques da Globo, a censura da Globo ao Bolsonaro não é de conduzir ao impeachment, é de botar uma coleira no cachorro, entendeu? É de controlá-lo, não é de retirá-lo. Daí é só quem tem memória um pouco mais elástica, é só se lembrar de como foi que a Rede Globo tratou do impeachment da Dilma, né? Como é que aquilo foi construído, transmitindo ao vivo as manifestações, qualquer hora do dia ou da noite, interrompendo novelas, interrompendo filmes, interrompendo a sua programação normal e transmitindo arruaceiros, quebrando as coisas, as pessoas agitando as bandeiras do Brasil e tudo mais. Ela deu visibilidade a esses agitadores, como do MBL e outros grupos mais de agitadores, e isso mancomunado com esses empresários que financiaram as dancinhas em Fortaleza, que financiaram passeatas e gerou o impeachment. Vocês acham que se a Globo quisesse mesmo fazer o impeachment do Bolsonaro, ela não faria isso em um mês, não, no máximo? Era só transmitir e sair, cara, e botar o microfone na mão daquele demente, né? Então a Globo é uma briga de comadres. A Globo e o Paulo Guedes, eles têm os mesmos interesses mercadológicos, né? Que é a diminuição do Estado, a supressão dos impostos, e a partir daí diminuir a cobertura estatal que abrange o grosso da população brasileira, que é esvaziar o modelo que a gente chama de estado de bem-estar social. O estado de bem-estar social que garante hospital público, via SUS e SAMU, não é? Essa rede capilar que se distribui pelo Brasil inteiro, que se mostrou eficientíssimo, né?
e altamente necessária e útil na pandemia, certo? Nós temos assim essa rede gigantesca que é tese de doutorado e de mestrado nas universidades da Europa. Tem universidades da Europa que estudam o SUS brasileiro para aplicar lá. Olha só que curioso. E a gente não... Ah, mas o SUS é uma maravilha. Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que falta investimento, eu estou dizendo que tem falhas, que tem desvios, tem tudo isso aí. Mas a mecânica de funcionamento, essa rede gigantesca que cobre um país continental como o Brasil, como fazer isso? Por exemplo, os Estados Unidos não tem nada parecido com o SUS. Não tem. Foi uma das bandeiras do Barack Obama e uma das bandeiras e das suas frustrações. Ele não conseguiu instalar o SUS americano, certo? E outros países mais. Então, é uma coisa da qual a gente deve se orgulhar, uma conquista da sociedade brasileira e da Constituição de 88, a chamada Constituição Cidadã, certo? Aí, assim, isso tem um preço. Os nossos impostos, a saúde de nossa economia, né, do nosso trabalho, que gera as condições de sustentar uma máquina de saúde pública como o SUS, certo? Então os empresários não querem isso, eles querem esvaziar o estado de bem-estar, esvaziar as pensões, né, aposentadorias, certo? Asfixiar as condições que dão saúde para a sociedade, né? Daí chama o estado de bem-estar social, cortando essas despesas e diminuindo o tamanho do Estado, de modo que o Estado seja um mero gerente, e a sociedade está entregue nas mãos do mercado. Para quem não sabe, na época da monarquia brasileira, o Brasil era liberal. O mercado controlava a sociedade. O mercado organizou a escravidão. Não tinha leis trabalhistas, não tinha direitos humanos, não tinha regras nenhuma. Então ali era a lei da selva, que é a lei do mercado. O mercado come quem pode pagar. Essa é a lei do mercado. Então, se uma coisa a pandemia tem mostrado para o mundo, é a necessidade de um Estado que atue de forma preventiva e hegemônica na saúde para proteger a sua população. O mundo inteiro queria ter um SUS como o Brasil, um país como o nosso, pobre, com uma máquina como essa, só que não foi usada pelo genocida, né, que nos preside. Ele não quis fazer uso do SUS. Mas assim, as nossas universidades estão aí produzindo pesquisa de ponta, gerando essa vacina totalmente brasileira, que pode ficar pronta até agosto ou setembro, né? Até lá. Então, assim, isso fica evidente. E a população brasileira, voltando à questão da comunicação, ela é vítima desse sistema de comunicação, de manipulação. É interessante. A televisão, que é uma invenção dos anos 50, né, no auge da Guerra Fria, é uma forma de controle das massas que se tornou obsoleto. Aí hoje nós vamos ter, além da televisão, a gente tem as redes sociais, o WhatsApp, o Facebook, o Instagram e outros mais, que são novas formas de manipulação, certo? Aí a sociedade ela é muito plural. A gente tem desde uma igreja, que é uma das primeiras formas de manipulação de multidões, que foi uma invenção do mundo pré-histórico e do mundo antigo, né, da Babilônia, do Egito, da Mesopotâmia, Grécia, do mundo antigo, do mundo medieval, passando pelo Império Romano, né, na Idade Média e tal. As igrejas, eu não gosto de dizer a Igreja Católica, eu considero um equívoco. As igrejas cristãs da Idade Média tinha muita dissidência, não havia uma homogeneidade. O Papa não era um tirano super poderoso que se fazia presente em todo o continente europeu e com a descoberta do Novo Mundo nas Américas e tal. Então, botar na conta do Papa, da Igreja Católica, muitos erros que foram pulverizados por esses espaços é um equívoco histórico. Mas, fugindo disso, né, a gente tem manipulação das massas via igrejas, manipulação das massas via televisão,
né? Manipulação das massas via redes sociais, financiada por empresários, né? As redes sociais, o Facebook, o Instagram, enfim, o WhatsApp e tal, elas têm uma mente ardilosa por trás, certo? Elas manipulam para uma direção. Por exemplo, se você estiver fazendo críticas, eu tenho reparado isso, eu faço uso do Facebook para criticar. Só um ciclo muito próximo de amigos vê o vídeo, porque eu estou confinado dentro de uma redoma de vidro, não passa além, entendeu? E isso aí eu tomo o meu exemplo como referência, mas você pode tomar isso aí a escala nacional, né? Então só o que agrada ao dono do Facebook passa para ter visibilidade, para ter circulação. É uma nova forma de controle e de alienação. Daí, né, a gente vê nesses programas nesses documentários americanos, né? Não lembro o nome agora, né? A trama das redes, ou privacidade hackeada e tal. Como é que essa força controlou as eleições nos Estados Unidos, na Inglaterra, né, em alguns países lá da Ásia, e controlou no Brasil, né? Quem ganhou as eleições no Brasil, além de um engajamento de setores da mídia, né, dos canais de televisão, sabotando, né, até setores do judiciário e até o FBI, né, engajado aqui para sabotar o governo naquele momento, e o Sérgio Moro, Dallagnol e etc. Ganhou isso aí, foi o Facebook. Aliás, o WhatsApp. O disparo de milhões de fake news, né, nas contas de milhões de brasileiros simultaneamente. Isso é uma máquina de dominação de tecnologia avançada, uma nova forma de controle das multidões, que é o WhatsApp, certo? Daí foi proibido você poder enviar para todos os seus amigos de uma só vez uma informação, uma fake news, certo? E a mesma coisa pode ser dita do Facebook, certo? Eles podem controlar a população, induzir comportamentos ou induzir engajamentos. Isso é muito abstrato, é difícil da população entender. Eu aconselho, se você puder, assista no Netflix, né? Dois documentários. Na Trama das Redes, eu até pretendo assisti-lo novamente, porque as informações já estão se espalhecendo na minha cabeça, né? Na Trama das Redes, muito bom, e Privacidade Hackeada. Os dois são muito informativos sobre isso. Aí tem aquele da Petra Amaral sobre o governo Dilma, né? Eu nem lembro o nome agora, que foi indicado ao Oscar e tudo mais, também é interessante para compreender essa máquina aliada ao sistema econômico planetário, né, que tem tentáculos na Rede Globo, tem tentáculos nas igrejas neopentecostais e tem tentáculos na classe média, e em todos nós, está em toda parte, né? Nós vivemos dentro de um sistema moderno, né? Comparando o mal como se fosse a Matrix, do filme Matrix, certo? Eu vou encerrar o vídeo para começar a gravar de novo, falando de outro assunto, que é sobre arqueologia, de umas informações que eu obtive de um amigo meu, trouxe umas informações muito interessantes. Eu quero salvar esse vídeo no meu canal, no YouTube e no Facebook, para não ficar muito misturado nem muito longo. Tá certo? Quem quiser escutar, é só retomar. Valeu mesmo.